Olá, turma, tudo bem? Turma, a gente vai dar continuidade à nossa matéria e o tema que a gente vai, logicamente, discutir, tá, e desenvolver agora é UTI versus morte, tá? Porque tudo que a gente fala de UTI é como se fosse morte, tá? A sociedade classifica a UTI como realmente o paciente entra lá dentro e sai morto, e nem sempre é assim, tá? Então a gente classifica a UTI como verso e reverso, tá? Eu já vou explicar logicamente o que é verso e reverso, tá? A UTI, na verdade, ela foi construída para pacientes críticos. Então todos os meus pacientes que são críticos, que tem uma DPOC, né, uma cardiopatia, ou logicamente um traumatismo craniano, ou logicamente qualquer tipo de traumatismo. Aqui também a gente tem quando o paciente ele precisa, quando é uma operação óssea também, tá? Quando ele tem uma fratura no fêmur, e às vezes o meu paciente tem uma complicação, vai para a UTI também. Então a UTI ela serve tanto para recuperar meu paciente, tanto logicamente quando ele sofre um acidente, tá? Então a UTI a gente abrange, na verdade, todo mundo, tá? A diferença é que na UTI não tem vaga, tá? As UTIs, principalmente Sistema Único de Saúde, não tem vaga. Então, para a gente lutar por uma vaga, fica difícil, tá? Exemplo é o que a gente está vivendo hoje no mundo inteiro por conta da pandemia, tá? Então, por isso que quando a gente fala assim UTI, tá? Muitas pessoas pensam que é sinônimo de morte. E realmente, o que a gente está vivendo, a gente vê, né, que as pessoas, quando ele tem um rebaixamento da saturação, eu preciso entubar esse paciente, tá? Isso que eu entubo esse paciente, ele pode, tá, sair dali, como ele também não pode sair, que é o que acontece, ultimamente está acontecendo, muitas pessoas estão morrendo. Mas isso é por conta da UTI? Não, isso é por conta, logicamente, do meu paciente, da fisiologia dele, questão pulmonar, tá? O meu paciente ele não consegue, ele não resiste, tá? E vem a falecer por conta disso, tá? Então, são muitas patologias em uma só, tá? Então, o meu paciente ele não só falece por conta da COVID-19, tá? Existem várias outras complicações, tá? Complicações pulmonar, complicações cardíacas. Então, o meu paciente não só morre por conta da COVID, ele morre por conta de, logicamente, outras patologias junto. E isso as pessoas estão vivendo na pele. Então eles acham que todo paciente que vai, logicamente, para a UTI é um sinônimo de morte, tá? Então assim, as unidades de cuidados, logicamente, intensivo, apresenta à sociedade duas faces, tá? Essas duas faces, logicamente, é verso e reverso, tá? O verso é quando, logicamente, tem a presença, né, da vida e você retorna, logicamente. O reverso, tá, é quando você não volta e, logicamente, você tem a morte do meu paciente, tá? Na verdade, a gente nunca vai saber se o paciente, quando entra na UTI, se ele vai sobreviver. A gente tem esperança, mas a gente não sabe, tá? Então por isso que as pessoas têm esse mito, né, e fala que quem entra na UTI, logicamente, entra para a morte, tá? Aqui a gente tem algumas influências, tá? Umas doenças no comportamento do meu paciente, tá? Então a gente tem crises de agitação, tá? E logicamente emocionais, tá? Então assim, eu tenho uma resposta, eu tenho uma resposta mais esperada, tá? Quando o meu paciente ele tem uma crise, logicamente agitação, que pode ser acompanhada, tá? Essa conduta, por isso do psicólogo bastante, tá? A UTI ela trabalha com a multi-equipe. O que é multi-equipe? A gente tem vários profissionais ali dentro, como eu já falei. O médico ele não sai dali, a gente vai acionar logicamente um psicólogo, tá, para ajudar esse paciente, principalmente quando ele volta do coma, quando logicamente ele volta de um traumatismo craniano, tá? Então a gente precisa, porque o paciente ele fica muito agitado, ele não sabe aonde ele está e às vezes ele fica muito frustrado e ali ele desenvolve, tá, uma depressão.
Fora isso, tem muitos pacientes que têm muita angústia, apatia, tá? Então, às vezes, eles estão em coma, quando eles voltam, eles pegam uma depressão. Fora isso, muitos pacientes que estão na UTI, eles sofrem depressão, tá? Por isso que o psicólogo ele trabalha muito essa parte emocional, tá? A UTI, logicamente, é um campo onde de cuidados, tá? Diferente das outras clínicas, aonde todo mundo entra, todo mundo sai. Na UTI não, só entra aquele pessoal que trabalha na UTI, tá? Transtornos mentais, tá? Alguns pacientes, eles apresentam, logicamente, algumas patologias, tá? E uma dessas patologias é mentais, tá? Que é por conta de medicações, tá? Que pode levar a algum transtorno mental. Por exemplo, meu paciente ele saiu do coma e ele está ficando alucinótico. Pode ser por conta de um medicamento? Pode ser por conta de um medicamento, tá? Pacientes idosos, tá? Que desenvolve uma demência, tá? Principalmente por conta do estado de velhice que é natural. Por exemplo, o meu paciente ele tem Alzheimer Tampaxo, isso ele cai, tá? Tem uma fratura de fêmur e ali ele precisa se recuperar na UTI, tá? E ele esquece todo o tempo aonde ele tá, tá? Esses pacientes, logicamente, eles não ficam perto de paciente muito grave, porque eles só estão ali para se recuperar, tá? Na UTI. Então, aqueles pacientes que possuem mais patologia, eles ficam logicamente de um lado e do outro lado a gente fica logicamente aqueles pacientes mais tranquilo. E quando o paciente ele vai se recuperar e não tem vaga na UTI, ele vai para a SEMI, que é logicamente, como eu falei, que é a famosa, tá? Semi-UTI, tá? Que a gente não tem mais semi-UTI, tá? Tem hospital retaguarda, tá? Então, meu hospital retaguarda hoje é a semi-UTI, tá? Privação de sono, tá? Paciente que está na UTI, eles não têm esse tipo de dificuldade, tá? De privação do sono. Por quê? Porque o meu paciente, ele tá, logicamente, que a questão dos níveis de consciência é rebaixado. Então, ele tá, logicamente, através de medicamento, tá? Sedado, tá? Quando esse paciente ele sai, logicamente, do coma ou, logicamente, das medicações, logicamente, muitos pacientes, ele tem a questão do sono, eles não dormem. Aí, logicamente, meu paciente precisa tomar medicamentos, tá? Usos de medidas terapêuticas, tá? Na UTI, sempre, tá? Paciente, logicamente, a gente precisa preparar para exames, tá? Paciente que tem transtornos mentais, principalmente que vai fazer uma cirurgia e teve complicações, vão para a UTI. Esses pacientes são muito difíceis, tá? Eles são agressivos, fora outras coisas mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com alterações, tá? De humor de paciente, tá? E paciente, como você já deve ter tido, tá? Tanto psicologia, tá? E tanto, logicamente, psiquiatria, paciente, tá? Que apresenta doenças mentais, a gente nunca pode contrariar ele, tá? Nunca. E nunca a gente pode virar as costas para esses pacientes, tá bom? Angústia e medo. Todo paciente que entra na UTI, eles têm angústia e medo, tá? Principalmente paciente cardíaco, seu paciente hipertenso, tá? Eles, logicamente, eles transmitem isso, tá? Esse sofrimento maior, que é, logicamente, essa angústia, esse medo, tá? A incerteza que eles vão sair da UTI ou não, tá? Então é por isso que é bem tenso, tá? Ou se eles vão fazer alguma cirurgia, principalmente neurológica, tá? Não sabe se vai voltar ou não, tá? Então isso são condutas, tá? Que a gente sempre vai ter na UTI, tá? A gente sempre tem que, logicamente, acalmar o paciente e sempre acalmar também a família, tá? Também, porque a família sempre gosta de receber notícia, tá? Logicamente, tem paciente que quando ele acorda, tá? Quando ele tá, logicamente, saindo do coma, ou o médico tá baixando a medicação para que ele volte, tá? Ele tem uma dependência
muito grande das medicações e eles ficam muito agressivos, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então muitos pacientes na UTI, quando ele está saindo logicamente das medicações, tá, das drogas vasoativas, eles vão estar restringidos, tá? Mas isso é normal? Sim, é normal. A gente tem que conter esses pacientes porque ele fica muito agitado. Por quê? Porque ele não sabe onde ele está. Até ele recuperar a consciência, tá? É bem difícil, tá? O paciente, logicamente, inconsciente, tá? Paciente consciente que deve, logicamente, ter cuidados específicos são aqueles pacientes, logicamente, que teve um traumatismo, um coma vegetativo, ou ele está no estado vegetativo, tá? Que aí eles precisam, logicamente, de cuidados mais específicos, tá? Esses pacientes, logicamente, todo paciente que vocês sabem que tem coma ou vegetativo, eles escutam, tá? Isso já tem relatório, isso já tem protocolos, já temos logicamente artigos e a gente sabe, tá, que o paciente ouve tudo. Então, tratar o paciente bem, acolher o paciente na unidade de terapia, tá, é cuidar, prestar os cuidados paliativos. E logicamente, se ele voltar, ele pode falar que ele estava ouvindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Discriminação do paciente, se o paciente é soro positivo ou não, e ele está ali no tratamento, tá? Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado.